sou o professor João Freire Abramovics e hoje daremos continuidade à aula, ok? Hoje nós falaremos um pouco sobre a introdução do sistema operacional para servidor, o Windows Server 2012. Essa aula já é a introdução para a nossa primeira aula prática, onde a gente deve começar uma sequência de aulas práticas, ok? Como eu devo ter falado no começo, essa disciplina ela é totalmente voltada à prática, trazer o que tem de prática do mercado para a sala de aula. Primeiramente, a gente vai se deparar com suporte a funções de servidor. O Windows Server 2012 R2 ele inclui combinações de serviços pré-definidas, chamadas funções, que implementam tarefas comuns do servidor. No caso, computadores que executam o sistema operacional Windows Server 2012, o R2, ele pode realizar várias tarefas, usando tanto o software incluído como o produto, quanto aplicativos de terceiros. Após instalar o sistema, você poderá usar o Server Manager ou gerenciador de servidor, que será a ferramenta que irá lhe auxiliar em toda a administração da rede, ou o Windows PowerShell, no caso, para instalar uma ou mais funções neste computador, ou seja, neste servidor, ok? Falando sobre funções e recursos, que seriam as ferramentas que iremos trabalhar em cima delas, nós temos uma das principais, como a gente falou na aula anterior, que seria o Active Directory Domain Service. Outro serviço que é necessário para que o Active Directory ele funcione, sem essa função ele não vai funcionar, é o DNS, né? O servidor de nomes e domínios. Outro serviço que a gente também falou sobre esse serviço, que é o DHCP, que é um facilitador do administrador, onde ele irá distribuir IPs dinamicamente na sua rede. O servidor de arquivo, que seria uma das funções que nós iremos trabalhar também. A GPO, que é o grupo, pode ser as políticas de segurança, né, de grupo da empresa, onde a gente vai predeterminar o que pode e o que não pode dentro de nossa rede. O servidor web, que é o servidor IIS, e também o servidor FTP, que para o servidor FTP ele vier funcionar, nós temos que ter o servidor IIS, que é o nosso servidor web. E por último seria o servidor de backup. A gente vai trabalhar em cima dessas funções de nossas aulas práticas e deixar vocês preparados para o mercado de trabalho, ok? Agora iremos falar um pouco sobre configurando o DNS, ok? O DNS do Windows Server 2012, esse servidor, ele no caso é totalmente compatível com todos os padrões e também é compatível com a maior parte do sistema de DNS existente, ok? Aqui nós temos alguns componentes do DNS, seria os espaços de nomes DNS, que seria a forma com que você vai configurar esse DNS, né? O tamanho do nome que você vai implementar na sua rede, nomes da internet ou rede interna. A gente tem como configurar um nome externo ou interno. No caso da gente, a gente vai configurar um nome interno para autenticação das máquinas da nossa rede. Servidores DNS, nós podemos ter vários servidores DNS em nossa rede. O servidor DNS 2012 ele tem um banco de dados com nomes e IPs. Ele vai fazer esse banco justamente para resolução de nome interno de nossa rede. Ele também tem registro DNS, entradas no banco de dados DNS, clientes DNS conhecidos como resolvers. Tudo isso aí seria a hierarquia do servidor DNS que nós iremos montar. E agora a gente vai falar um pouco sobre as funções DNS. O armazenamento de zona DNS aprimorado, que seria o ADDS, o Active Directory Domain Service, que seria o DNS atrelado ao nosso AD para resolução de nome internos e externos, encaminhadores condicionais. Nós temos também a zona stub, reservada para aqueles usuários que forem utilizar a nossa rede e ainda não tiverem com seus dispositivos conforme nossas políticas. Ele fica numa rede isolada, onde ele vai ter necessidade de fazer as atualizações automáticas, ter um antivírus atualizado, suporte para transferência de zonas incrementais entre servidores, que é justamente aquilo que a gente falou na aula anterior sobre replicação, né, replicação de dados, resolução de nome de hosts,
de rótulos únicos, sem WINS, que é um serviço para suporte a sistemas operacionais Windows mais antigos. Na instalação e configuração de funções e recursos do Windows Server 2012 R2, o assistente para adicionar funções, que é justamente, a gente vai ter na parte de instalação para gerenciamento do nosso servidor, funções e recursos. Em funções, no caso, ela simplifica a forma como você instala as funções no servidor e permite instalar várias funções de uma só vez. O assistente para adicionar funções, ele verifica se todos os componentes de software necessários para a função são instalados com qualquer função selecionada no assistente. Se necessário, o sistema ele solicita que você aprove a instalação de outra função, serviços de funções ou componentes de software exigidos pela função que você selecionou. Geralmente, se você selecionar mais de uma função, ele vai fazer o que? Ele vai fazer perguntas se você quer realmente instalar aquela outra função e se tem alguma pendência. Se tiver alguma pendência, ele automaticamente já traz para você o outro recurso para que você instale essa pendência e termine essa função de forma correta, ok? Também temos o Server Manager, que seria o nosso gerenciador de servidor, que vai ser a ferramenta principal para que a gente instale nossas funções e recursos no nosso servidor. E o que seria o gerenciador de servidor? Você poderá usar o gerenciador de servidor para gerenciar vários servidores em uma só rede. A partir de um único console, você vai ter um ambiente onde você vai poder gerenciar vários servidores simultaneamente, adicionar funções e recursos por ele, né, que vai ser a ferramenta onde a gente vai instalar nossas funções, iniciar uma sessão do Windows PowerShell, a gente vai falar sobre ele mais à frente, visualizar eventos, onde a gente vai identificar o que está acontecendo em nossa rede, onde a gente vai poder fazer as auditorias de nossa rede, realizar a tarefa de configuração do nosso servidor, executar e analisar práticas recomendadas. Ainda falando sobre recursos e funções, ou funções e recursos, disponível para instalação em computadores executando o sistema operacional Windows Server 2012, nós temos aqui 17 funções. É o total de funções que nós temos disponíveis no nosso gerenciador de servidor. Está em destaque aqui o que a gente vai utilizar em nossa prática. Primeiro vai ser os serviços de domínio do Active Directory, onde nós iremos instalar esse serviço. Servidor de protocolos de configuração dinâmica de host, que é o servidor DHCP. Servidor DNS, servidor de arquivo, o Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft, e o servidor de web, que é o servidor IIS. Essas são as funções que iremos abordar em nossas aulas práticas. Aqui a gente tem o nome dos recursos, né? Desses recursos todos, né, que nós temos disponíveis, a gente vai trabalhar com recurso de backup do Windows Server, onde a gente vai configurar um backup automático, né, um backup full e um backup incremental. Nós iremos explicar o que é cada um em aula propícia, ok? Falando ainda sobre ferramentas administrativas, temos aí o centro administrativo do Active Directory, onde a gente vai gerenciar e centralizar todos os serviços e configurações, né, do nosso Active Directory, do nosso AD. Usuários e computadores do Active Directory, onde a gente irá configurar nome de usuário, login e senha, fazer reset de senha, adicionar o usuário em grupo. O console DNS, também faz parte das ferramentas administrativas, visualizador de eventos, console de gerenciamento de política de grupo, console de gerenciador do IIS, que é do nosso servidor web, monitor de desempenho para ver como é que está o andamento do nosso servidor, para monitorar processador, memória, espaço em disco, monitor de recursos e gerenciador de tarefas. Isso seria nossas ferramentas disponíveis para gerenciar nossa rede. Aqui nós temos a configuração máxima de hardware na versão do Windows Server, ou seja, aquilo que o sistema operacional na versão, vamos dizer assim, mais completa,
ela pode suportar, no caso que ela pode identificar no seu servidor. Temos aqui uma comparação entre o Windows Server 2012 e o Windows Server 2008 R2, que ele no caso já foi descontinuado pela Microsoft. Mas só comparando, em termos de processadores, o Windows Server 2012 ele reconhece até 640 processadores de hardware, e já o Windows Server 2008, o R2, ele reconhece um total de 256 processadores. E memória RAM, ele reconhece até 4 terabytes de memória RAM, enquanto o Windows Server 2008 R2 ele reconhece só 2 TB. Em caso de nós de núcleos de failover, eu vou explicar no conceito mais à frente o que seria isso. Aí no caso aí seriam 64, enquanto no Windows Server 2008 somente 16 nós de cluster de failover, ou seja, você só tem como juntar o poder de processamento até 16, no caso aí cluster. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o Server Core. Na verdade, o Server Core não é um produto ou uma edição separada. Ele é uma opção de instalação incluída na edição Standard e na opção na edição do Data Center do Windows Server 2012 R2. Essa é a interface padrão da opção Server Core. O Server Core ele elimina alguns elementos do sistema operacional do Windows Server 2012 que mais usam memória e processador. Ele otimiza todo o sistema, deixando assim que o hardware do sistema se ocupe mais com a execução dos serviços essenciais. Agora, é claro, ele tem algumas limitações, né? Ele é usado para um determinado cenário dentro da empresa. No caso aí, ele requer menos espaço em disco. A opção Server Core requer menos espaço em disco para os elementos do sistema operacional serem instalados e menos espaço, no caso swap, seria aquele armazenamento de memória temporária que é necessário para que o sistema operacional funcione, né? Ele ocupa menos espaço de memória virtual, né? Até porque ele não tem um ambiente gráfico, o que reduz a utilização dos recursos do armazenamento do servidor. Atualizações patches menos frequentes, né? No caso, os elementos gráficos do Windows Server 2008 R2 estão entre os que têm atualizações mais frequentes. Como ele não tem esse ambiente gráfico, ele vai ter menos atualizações. Logo, o uso da opção Server Core reduz o número de atualizações que os administradores devem aplicar. No caso, menos atualizações também significam menos reinicializações do servidor em menor período de inatividade. Menor superfície de ataque, se ele não tem um ambiente gráfico, né? Ele vai ter um ambiente menor para caso de invasão, né? Quanto menor for o número de software sendo executado no computador, menos pontos de entrada existirão para invasores explorar. A opção Server Core ele reduz a possibilidade de abertura apresentada pelo sistema operacional, aumentando sua segurança em geral. Suporte à atualização à virtualização nos servidores Windows Server 2012. Outra funcionalidade que realmente vem desde o 2008, como eu falei, né? As edições Data Center Standard do Windows Server 2012 R2, ela inclui suporte ao Hyper-V, que é o sistema de virtualização da Microsoft, que a gente vai ter uma aula só sobre ele, mas variam o número de VMs permitida pela licença. Cada instância, ou seja, cada edição em execução do sistema operacional, ele é classificado conforme sua localização em um ambiente do sistema operacional físico e em um ambiente sistema operacional virtual. Quando compramos a licença do Windows Server 2012 R2, podemos executar uma instalação do sistema operacional e após instalar a função Hyper-V, podemos então criar VMs e executar a instalação nelas. Quem ainda não tiver o conhecimento, a gente vai fazer uma revisão sobre virtualização e falar sobre suporte para você entender mais como funciona o Hyper-V.
Aqui a gente tem uma pequena observação, certo? É uma observação sobre a capacidade que deve ter o seu servidor para instalar o sistema. Os 32 GB de espaço disponível em disco deve ser considerado pelo menos como mínimo absoluto, até porque a gente sabe que a gente não vai encontrar mais HDs, disco rígido com um tamanho de 32 GB, né? Geralmente a gente ainda encontra com 250 GB, 1 TB, 2 TB. Para um servidor a gente com certeza vai ter bem mais espaço do que isso, né? A partição do sistema precisará de espaço adicional se você instalar um sistema por meio de rede, ou se seu computador tiver mais de 16 GB de memória RAM instalado. Aí ele vai precisar de um espaço maior de memória virtual para fazer a instalação. O espaço extra em disco é necessário para paginação, hibernação e arquivos de despejo, que seria o dump. Na prática, você provavelmente não se deparará com um computador com 32 GB de memória RAM e apenas com 32 GB de espaço livre no sistema. Aqui a gente tem alguns requisitos para a instalação do sistema operacional, né? Se seu computador não atender às especificações de hardware a seguir do Windows Server 2012, não será instalado corretamente, ou talvez nem seja instalado, né? Ele dê erro, porque você tem que ter no mínimo um processador 1.4, 64 bits, ou seja, com 2 núcleos, 512 de memória RAM, 32 GB de espaço disponível em disco, né? Um monitor VGA com a resolução de 1024x768 ou com uma resolução mais alta, teclado e mouse, né, para você fazer a configuração e instalação, né, e outros dispositivos apontador se no caso for compatível, né, e o acesso à internet será necessário. Isso aí é o recurso mínimo que é necessário só para a instalação, mas é claro, para um servidor de pequeno, médio ou grande porte, com certeza você terá que ter uma configuração bem maior do que isso para você ter um excelente desempenho. Isso aí seria uma máquina de teste. Agora, para colocar em produção, essa configuração realmente ela não vai suprir a necessidade de sua empresa ou da empresa que foi implementado. E na próxima aula nós ingressaremos já na aula prática. Eu vou começar na aula prática, né, com o passo a passo do que você vai precisar para ter a sua aula. Vamos ter uma aula explicando o passo a passo de você montar o seu ambiente virtual, aonde baixar o aplicativo do VirtualBox, seria o virtualizador que nós iremos usar, e aonde você baixar a ISO do Windows Server gratuitamente para a gente dar continuidade à nossa aula prática. Então, nos vemos na próxima aula.